Ana Brunhosa é Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Bem-vindos a Coimbra. Muito obrigada. Obrigada por nos receberem. Passado um mês e pouco daquela grande aflição que passámos aqui, vimos-la horas e horas na televisão, a toda a hora. Qual é o ponto da situação nesta altura? O que é que ainda tem em mãos? Nós, neste momento, em termos de apoios, poucos apoios ainda chegaram ao terreno e essa é a nossa maior preocupação. Temos uma boa notícia. Como sabem, o dique onde corre o Rio Novo do Mondego está a ser reconstruído e, portanto, aqui eu não posso deixar de deixar um profundo agradecimento à APA, ao Ministério do Ambiente, que estão a cumprir com o que prometeram, porque para a nova colheita de milho e de arroz a água é essencial e sem o dique reconstruído a água não é canalizada para a rega. Essa é a área que, de facto, está a correr bem, mas no âmbito da agricultura nós temos agricultores com prejuízos, mas como têm estufas, não é cultura permanente, o que nos é dito é que não há apoio para esses agricultores. Achamos que é muito preocupante e não podemos aceitar essa resposta e, portanto, nós queremos uma resposta para os nossos agricultores. Mas não, desculpe, Isso é pelo facto de não ser cultura permanente? Pois, é uma diferença. É isso? uma diferença, ou seja, num lado nós temos um agricultor que tem uma cultura permanente, no outro lado... E, portanto, tem direito aos apoios? Tem direito aos apoios, no outro lado temos o agricultor que tem estufas e, como sabem, aqui em Coimbra nós temos viveiristas de excelência que exportam para todo o mundo e temos até a coincidência de termos jovens agricultores. Portanto, o Baixo Mondego, nesse sentido, nós estamos a ver com muita preocupação esta não resposta, mas nós temos terrenos agrícolas que estão cobertos de areia e a agricultura, normalmente é a Direção-Geral da Agricultura, ainda não retirou essa areia. E, portanto, nós já sabemos que nesses terrenos não vamos ter agricultura nos próximos tempos porque eles não estão disponíveis para... estão cheios de areia. E o que é que uma autarca pode fazer, não é? Quando no fundo esbarra nessa impossibilidade? Qual é o seu papel? Pode fazer o que estou a fazer aqui, alertar para a necessidade do nosso Governo, do nosso Ministério da Agricultura, atuar, vir ao terreno e encontrar os meios. E a resposta que até tive foi que vão àquelas linhas das empresas que... Financiar-se, no fundo. Financiar-se, mas como sabemos é dívida e é só uma parte é que é depois, caso se atinjam o resultado, só uma parte é fundo perdido. E eu deixo aqui também outro alerta. Nós sabemos que em termos de atividade industrial foi sobretudo a região de Leiria, Pombal, Marinha Grande que foram afetados e não é transformar 10% a fundo perdido que é um apoio às empresas. Creio que se deve ser exigente. Se atingirem os resultados, uma parte transforma-se a fundo perdido, até porque o Governo, numa calamidade, deve ser parceiro no risco. E por isso... também deixo aqui a nota política de que é importante aumentar essa percentagem a fundo perdido. Porque isso quer dizer que fundo perdido é que um empréstimo não é preciso devolver. Imagina, pedem 100, se atingirem os resultados, que é reconstruir, eventualmente manter postos de trabalho, em vez de devolverem 100, devolvem 90. O que nós consideramos, e eu pessoalmente considero, acho que esta percentagem é baixa, até porque o Governo dá a garantia a 100%. Quem dá um empréstimo são os bancos comerciais, quem financiou é o Banco do Fomento. Ora bem, se o Governo dá 100% de garantia e se esta percentagem é fundo perdido, que obviamente é boa, mas é insuficiente, se as empresas não atingirem os resultados, o que é que vai acontecer? Claro, como é que podem depois... Vamos ter que financiar 100% porque demos garantia a 100%. Portanto, Ana Brunhosa, às vezes nós não conseguimos ter a imagem do país inteiro sobre isto que aconteceu e focamos muito na questão da agricultura em Coimbra, mas isso, numa visão nacional do país, o que é que significa ter estas
perdas aqui na zona de Coimbra, porque depois isto atinge o país inteiro. Sim. Economicamente, sobretudo. Obviamente, Sim. reparem, primeiro, durante quase um mês todas as obras pararam. E como sabem, nós todos temos financiamento do PRR. Se temos financiamento do PRR, este mês a Comissão Europeia não mostrou disponibilidade para que tivéssemos mais um mês, mas o Governo mostrou essa disponibilidade. Portanto, é uma solução que todos vamos pagar. Depois, quando as empresas param, as nossas empresas precisam dos materiais que as empresas de Leiria, de Pombal Claro, produzem. está tudo ligado. Essas empresas ficaram destruídas, portanto há uma cadeia de fornecimento que fica interrompida. Na agricultura é a mesma coisa, portanto, estes agricultores, o que é que lhes vai acontecer? Isto é gravíssimo. Eles também têm os seus clientes, não vão poder cumprir os seus compromissos. Ora, quem vende estes produtos, o que é que vai fazer? Vai virar-se para outros mercados. E, portanto, a probabilidade destes agricultores perderem estes clientes É muito grande. é muito grande. E, Sim. portanto, nós estamos a falar de 25 mil famílias, nós Certo. estamos a falar de muitas famílias e nós estamos Então a falar... pergunto-lhe como é que vê, por exemplo, declarações como as do Ministro da Economia ontem a dizer que os atrasos são compreensíveis. No caso das habitações, eu diria que podem, em algumas áreas, ser compreensíveis, mas o que não é compreensível para mim, enquanto autarca, é que, por exemplo, nós saibamos que até 5 mil euros há uma regra Certo. e de 5 mil euros a 10 mil euros há outra regra, mas temos muitas casas, até aqui, algumas em Coimbra, mas sobretudo noutras regiões, em que a destruição é total. E nós não sabemos os apoios que essas habitações vão ter. Mesmo os autarcas, neste momento, nós todos identificamos os danos, e os danos são imensos. Só para saberem, nós temos algumas estradas interrompidas, cortadas. Ainda, não é? Pois. Ainda. Não temos comunicações em parte do país. Há saneamento que foi interrompido e, portanto, nós estamos a falar... Quando uma estrada é cortada, é um autocarro que não passa para ir buscar os miúdos à escola. Claro, são Claro, comunidades tem muitas inteiras que implicações. ficam interrompidas. E claro, nós claro. ainda não sabemos o que é que Coimbra está a fazer. Coimbra já gastou 1 milhão para repor e vamos continuar a adiantar. E o que é que acontece aos pequenos municípios? Ontem, quando estivemos em Alcácer, sentimos que as pessoas se sentiam de alguma forma abandonadas, ou seja, o que nos diziam houve muita atenção inicial naquela primeira semana e depois não quiseram saber mais de nós. Sente que os seus municípios também sentem um bocadinho isso, em relação ao poder central, não em relação à autarquia? Na agricultura voltou a tónica, porque aqui de facto não foi a indústria a mais atingida, mas na agricultura temo que se sintam totalmente abandonados, até porque não têm resposta para uma parte dos seus problemas. E volto a dizer, é incrível que nós, passado este tempo, continuemos a ter terrenos agrícolas inundados de areia. Volto a dizer, a única instituição que, em termos agrícolas, deu apoio é o Ministério do Ambiente. Portanto, nós continuamos extremamente preocupados com as questões da agricultura. Com as questões das casas é preciso dizer uma coisa. E só mesmo para acabar, Ana Brunhosa. Nós sim. todos somos muito céleres a pedir apoio. Daqui a 2 anos, se tivermos em 1000 casos dado apoio por causa desta celeridade a 2 casas que não mereceram, o que vai ser notícia são as 2 casas. Pois, claro. E, portanto, eu tenho muita cautela, porque são dinheiros públicos, nós entendemos, mas temos que ter muita cautela Para na dar- Tem que ser atribuição dos apoios. rigorosos. Na altura rigorosos da adjudicação. Fica aqui Muito um exemplo obrigada. também para Obrigada. para Isaltino Quantas Moraes, vezes é que não é? vai ser parada agora na rua? É muito parada na rua, não é? Sempre, Quando caminha, sempre. claro. Uma celebridade. Sempre. Uma celebridade. Não, mas eu estou em casa, Claro. esta é a minha gente, Ora bem. Claro. é a terra que eu amo, é a terra que eu escolhi, é a minha terra de coração. Esta é a terra onde eu me sinto em casa, onde eu tive a minha filha, portanto, é aquela terra em que cada vez que eu estou longe é para onde eu quero regressar. Obrigada, Ana Brunhosa.